Olha aqui. Eu ia gravar lá na sala, mas aí a luz, a luz aqui da cozinha, ela vai subir de novo. A luz aqui da cozinha, ó, eu arrumei esse cabelo. A luz aqui da cozinha tá bem melhor. Ó, eu vou mostrar meu caderninho. Esse foi o caderno que eu usei pra anotar tudo sobre o casamento. É um caderno normal, simplinho. Eu só coloquei um negócio aqui, ó, de primeiro planejamento. Eu ia gravar com a câmera traseira, mas aí eu prefiro assim, porque aí eu enxergo o que eu tô fazendo. Eu pensei em comprar um planner de noiva, que é bem mais bonito, nananana, mas eu achei melhor pegar esse aqui mesmo, que eu comprei lá no japonês, paguei baratinho, tá? O que eu vou falar, em setembro faz 4 anos do casamento, mas faz uns 5 anos desse planejamento, porque eu comecei a planejar, na verdade faz mais de 5 anos, porque eu ia casar em 2020, então a gente marcou a data em 2019 para casar em 2020, só que a gente não casou por causa da pandemia e aconteceu só em 2021. Então, no caso, faz 6 anos, né? 6 anos desse planejamento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar só dicas e e vou falar onde eu comprei. Não vou dar fornecedor e tal. Primeiro porque, tipo assim, eu não sei, eu não marquei o fornecedor, sabe? Eu ia mais pelo comparação de preço e tal. Eu fiz muita coisa sozinha, então ia ficar muito difícil eu pegar tudo, né? Tipo, detalhesicos assim. Então eu comparava o preço e é isso. Ó, eu gosto de tudo escrito à mão. Ó, você vê que tem bastante coisinha riscada e tal. Mas aí você faz o que, né, for melhor pra você. Aí aqui eu coloquei depois essa quantidade da mesa, mas aqui que eu indico primeiro pra você fazer é a sua lista de convidados, porque na verdade a primeira dica, né, de maior economia é fazer com antecedência, com tempo, porque aí você tem mais tempo de pesquisar, de fazer à mão, de pedir ajuda e etc. Aí eu indico, né, que comece pela lista, porque pela lista que você vai fazer o orçamento da comida, o orçamento do salão e não sei o que tem. Aí tá, o meu teve restrição de quantidade porque era na pandemia, foi em 2021, já tinha passado aquele ano, né, da restrição, mas ainda tava com restrição lá na fase vermelha, laranja, uma coisa assim. E aí a gente teve uma limitação de acordo com a capacidade do salão e nananã, mas hoje em dia, né, não tem isso. Mas tá. Aí aqui, depois dos convidados, eu já coloquei a ala de convite, que eu coloquei, aí eu comecei a pesquisar. Eu coloquei 3 opções. E aí eu fui no... Hoje em dia também tem essa questão, que eu acho que muita gente prefere mandar no WhatsApp pra gente de longe e tal. Então eu te indico que em vez de você comprar um convite digital, você faça um no Canva, porque lá tem muita opção gratuita. Você só clica lá, edita lá com os seus dados e acabou. Então é bem básico, né? E rápido e de graça. Se você tá aqui no vídeo, o foco é para economizar. Então eu faria isso. Mas, claro, para as avós, para os pais, se você quiser fazer um convite melhor, dá para você fazer pelo Canva também e imprimir num papel melhor.
num papel melhor, que eu falo mais grosso, né? Ou numa gráfica, ou se você tem impressora para isso, ou conhece alguém, para você economizar. Tudo que você fizer à mão vai sair, nem sempre, mas a maioria das vezes, mais barato. O meu convite saiu R$ 1,05. Eu comprei ele simples, sem laço, sem nada, só a folha dobrada. Aí, o que aconteceu? Eu achei muito simples, né? Ele só daquele jeito. Aí eu comprei um rolo, acho que foi R$ 6,90 na época, um pacotinho com fita de cetim na cor marsala, que foi uma das cores de tema do casamento. Eu peguei tudo no tom marsala, rosa chá, sabe assim? É bom também você ver isso. Vai lá no Pinterest, sei lá como você fala. Vai lá, procura lá a paleta de cor e você se inspira ali numa paleta. Eu paguei R$ 1,05 no meu convite e eu comprei esse pacote de fita de cetim, veio 10 metros. Aí eu fiz como que fala? O laço, como chama? Chanel, eu acho, aquele lacinho achatado. Eu fiz os laços com cola quente e coloquei os laços no meu convite. Então ficou tranquilo. Aí eu não gastei esse daí, tipo R$ 1, R$ 1,05 em cada convite, mais os R$ 6,90 nessa fita aí e pronto. Mas hoje em dia o que eu indicaria para você imprimir algumas unidades de uma papelaria ou gráfica, só pra, tipo, avós, essas, assim, sabe? E para as pessoas mais longes, você mandar pelo WhatsApp ou alguma outra forma, assim, fazer no Canva e tal. Por quê? Além de você economizar com a impressão, né, dele, e a compra, porque a compra de convite é caro, você também economiza para você entregar. Óbvio que tem a questão de, tipo assim, carinho e tudo, de você ir pessoalmente, fazer o convite e tal, mas você também pode se mostrar uma pessoa próxima à distância. Só do fato de você estar convidando essa pessoa já mostra que você se importa e que você quer ela lá no seu dia. Então, eu acho que se nesse momento eu faria o impresso somente para, igual eu disse, mãe, os pais, né, e os avós, alguma tia muito íntima, assim, uma coisa assim. Ou também tem na questão dos convites dos padrinhos, que eu coloquei aqui, ó, que eu fiz o que eu queria fazer. Que o convite dos padrinhos, eu quis fazer assim, você pode também pesquisar lá no Pinterest, como que é? Inspirações. O meu eu quis o quê? Eu vou lembrar de pôr umas fotos no final do vídeo, de um resuminho pra mim não ficar botando toda hora aí, nananã. Eu queria uma caixa, coloquei o papel seda. Aí aqui o meu primeiro negócio ia ser uma caneca, uma gravata, uma necessaire. Tá, aí eu fui fazer o orçamento do que eu queria. E ficou bem carinho, porque eu achei que eu acharia umas gravatas mais baratas. As canecas também saem caro. E eu falei, não, já tem muita coisa, então eu vou reduzir pra quê? Comprei uma caixa na época na Elo7. Não sei como tá os preços na Elo7. Hoje em dia, tudo que eu compro, se eu fosse comprar hoje em dia, eu procuraria na Shopee. Pela questão do frete grátis e tal, e por ser mais rápido, né? Você pode juntar as moedas, você entra todo dia na Shopee, você vai acumulando as moedas e dá um descontinho ali. Pode pegar uma promoção relâmpago, pode pegar o aniversário, tipo 1 do 1, 2 do 2, 4 do 4. Eu comprei uma caixa Craft, ela veio desmontada, foi super baratinho, mas eu não lembro o valor. Não sei nem que conta que eu comprei na Elo7, eu só sei que foi na Elo7. E eu acho que eu lembro que foi uma loja que chamava Era,
com certeza, se hoje em dia ela ainda atua, deve ter no Mercado Livre ou na Shopee. Eu acho que chamava Era, eles vendiam tudo assim em papel craft. Tá, eu comprei essa caixa craft e na tampa tava escrito aceita ser o meu padrinho. Ela era uma caixa inteira assim, sabe? Ela era assim e daí fechava a caixa assim. Ela era uma só, com a tampa e tudo. Aí eu peguei, eu mesmo montei as caixas, botei o papel seda, fiz uma necessaire de madrinhas, eu tenho até uma foto das necessaire. Foi bem simplinha a necessaire, de zíper ou paninho mole. Foi uma coisa simples, mas ficou bem bonito. Eu coloquei o nome de cada uma das madrinhas. Eu aproveitei uma promoção no Elo 7 também, que era bem comum naquela época comprar mais por aí do que tanto na Shopee. Aí eu comprei o quê? Comprei as necessaire, eu paguei 3 e pouquinho na necessaire, foi numa Black Friday, que eu lembro que foi bem no final do ano. Aí eu mudei o quê? Fiz uma caneca de acrílico, escrito padrinho do ano, com a data nossa. Aí ficou bem mais barato a canequinha de acrílico simples, com a necessaire, na caixa e só. Foi isso. Ficou bem bonitinho e tudo, e ficou um valor super ok, porque a caneca você pode fazer, né, de uma pancada só. A caneca não pus nome para os padrinhos, coloquei só para as madrinhas, que eu acredito eu que são as mulheres que dão mais valor a esse tipo de coisinha, sabe? Então, eu fiz isso daí. Hoje em dia, eu acho que eu repetiria esse convite, assim, desse estilo. Eu gostei, ficou um preço ok. E eu acho que ficou o quê? Não ficou nem 10 reais cada. Não ficou, porque a necessaire foi 3 e pouquinho. A caneca deve ter sido mais barato, porque eu comprei sem nome, sem nada, só escrito o padrinho do ano e a nossa data. E era uma canequinha de acrílico, estilo canequinha de chopp, assim, sabe? Aí eu coloquei um papel celofane na caneca para dar um charminho. E foi só. Aí os padrinhos, sim, claro, a gente foi, né, pessoalmente, fazer o convite. Só da minha cunhada e da minha irmã, que a minha cunhada morava na Bahia na época, e minha irmã mora em Guarulhos, né, até hoje. E acho que a minha sogra levou a dela, porque eu lembro que ela ia ganhar neném, minha sogra foi lá e acabou levando. E da minha irmã, eu mandei pelos correios mesmo. Aí tá, eu coloquei aqui a parte dos fornecedores. Eu ia falar mais alguma coisa nessa questão, esqueci. Mas eu acho que é isso, os convidados, você escolher o estilo do casamento para você ter um rumo do que você quer, né? Inspiração, pega um dia para você ver o que você quer. De inspiração, de o que você quer ter, né? Buquê, essas coisas. Aí ali você já vai achar. Quando você entrar no estilo do seu casamento, eu indico o Pinterest só, na verdade. Que eu acho que é um lugar que você acha as coisas tudo ali, sabe? Aí você salva as inspirações, aí você abre, pega um papel ou no computador, né? Vai marcando o que você quer, faz o orçamento disso, aí vê se tá dentro da sua realidade, né? Pra você respeitar ali quanto você quer gastar. Aí aqui eu comecei a colocar os fornecedores que eu contratei. Depois eu fiz a parte de orçamento. Um site que eu recomendo também, que eu usei, inclusive eu usei esse site tanto para o pessoal confirmar presença, coloquei o mapa lá do site, dá para você colocar mais coisas. Hoje em dia eu não sei como tá, mas vai lá dar uma olhada. Eu usei muito lá, porque lá tem a parte da comunidade, onde você pode postar as coisas, sabe? Fazer, tipo... Ai, como chama? Fórum, né? Tipo, de discussão. E lá você pode pesquisar as coisas também, tipo assim, dúvida, ideias de lembrancinha, ideias de e se chover, e se não chover, plano B. Lá tem tudo lá, o povo posta, tem gente que casa e posta as fotos lá, sabe? Contando como foi. Então é um ótimo site para quem quer dar
como fala, um rumo, né, que tá começando, pavê e tal. E essa parte aqui do caderno, ó, que eu coloquei primeiro planejamento. Então foi o primeiro planejamento, que foi o quê? Meu rascunho, onde eu coloquei orçamentos, o que eu queria, o que eu não queria, e depois eu coloquei lá no final o que eu tinha contratado, o que eu tinha comprado, o que eu queria fazer. O site chama casamentos.com e é ótimo. Eu não indico ficar seguindo muita coisa, tipo, para você não ficar se perdendo nas suas ideias. Eu indico você pesquisar aquilo que você quer. Ah, eu quero saber como faz um buquê. Então, eu não vou seguir 1000 páginas sobre buquê. Eu vou procurar como fazer um e pronto. Porque você ficar vendo coisa de casamento, você vai criando, vai criando, vai criando. E aí você se enrola toda pra você que quer fazer tudo sozinha, como eu fiz, né? Aí tá, os fornecedores. O local, né, da festa, que é o primeiro que a gente fechou, que pra gente, porque você vai ter que ter uma data pra você pedir orçamento pro resto do pessoal. Então, você vai ter que fazer vou fechar em algum lugar. Mas antes, você pesquisa os lugares que você gostou, faz um orçamento, vai marcando. E vê um dia seu de preferência, né? Ah, eu quero fazer tal dia, eu quero fazer tal dia. E ver se esses lugares têm. E depois você decide. Não vai com pressa, desespero. Ai, meu Deus, eu tenho que fechar logo essa data. Por isso que eu falei, faça com antecedência. Eu acho que no mínimo 1 ano tá ótimo. Aí eu contratei no final o salão, o buffet, o bar, o cerimonial somente pro dia. Que eu vou falar, a decoração, a maquiagem, né, e o cabelo, a foto e a cerveja que eu peguei consignada. Tá, vamos lá, a cerimônia. O meu casamento foi domingo de manhã. Eu peguei um salão que dava para fazer cerimônia ao ar livre. Esse era o meu objetivo, uma cerimônia ao ar livre. Então, o que eu indico também para você que vai casar no salão, pegar um salão que você goste e que dê para fazer a cerimônia que você quer. Para você não se arrepender depois, porque é melhor você economizar, fazer uma renda extra e fazer o que você quer dentro, lógico, dentro da sua possibilidade, do que abrir mão de uma coisa por R$ 100 e ficar a vida inteira pensando, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então tá. Foi em outra cidade onde eu casei, tipo 20 minutos daqui, mas já era outra cidade. Porque eu achei preços fora da cidade que eu moro melhor do que na cidade. Então isso é uma dica também. Pesquisar lugares fora da onde você mora, tipo fora do centro e tal. Lógico que não seja de difícil acesso também, né, gente? E é isso, é uma dica também para economizar no salão. Eu casei de manhã, eu marquei acho que 11 horas no convite, não contratei nenhum tipo de iluminação, porque foi de dia. O salão que eu contratei já tinha o local para fazer a cerimônia ao ar livre, já tinha banco lá e tudo. Então eu coloquei só umas flores no caminho e só, não gastei tanto na decoração para lá. Chama Espaço Colibri e fica em Limeira, o lugar que eu peguei. O buffet, a gente não economizou no buffet. A gente, na época, pagamos 6 mil em um buffet para 100 pessoas. Ficou R$ 60 por pessoa e foi um buffet no estilo churrasco, de churrascaria. Eles passavam na mesa com o espeto, né? A gente não economizou só na comida, porque eu acho que é o ponto alto, né, de todo o resto. Tem sim opções bem mais baratas que isso. Hoje em dia nem tanto, tá tudo muito caro. O que eu indico para você fazer, para economizar nessa questão, é comprar comida você. Vai no atacado, compra comida e contrata somente a mão de obra. O que? Um churrasqueiro, garçom,
e cozinheira. Minha voz tá ficando rouca. Hoje em dia é até muito comum ter esse tipo de equipe. Você não precisa nem contratar separado, você pode contratar a equipe junta. Minha prima fez assim e ela contratou a equipe junta, sabe? E ela mesmo comprou as coisas. Nossa, meu cabelo, pelo amor de Deus. Ela mesmo comprou as coisas. E aí, você comprando as coisas, você tem um controle maior, né? Dá pra você ir comprando aos poucos e aproveitando promoção, tipo de bebida, ou tipo assim, você não precisa fazer churrasco, você pode fazer massas, tipo estrogonofe, uns cardápios assim, né? Mais baratos. Então, essa é a minha dica na questão de economia da comida. Contratar mão de obra, ou dependendo da quantidade de pessoa do seu casamento, você pode fazer entre vocês, tipo, familiares, tias, mãe e tal, e contratar só o garçom ou contratar só o churrasqueiro. Tudo isso vai depender da quantidade de pessoas que você vai convidar também, né? É óbvio, um casamento tipo de 30, 50 pessoas tem maior possibilidade de fazer isso em família do que um casamento bem grande. Você não tem como a sua família, que não tem experiência com isso, cozinhar para 150 pessoas, entendeu? Mas para essa questão, o que eu indico de economia é isso: você comprar as coisas e contratar sua mão de obra, ou fazer uma pesquisa de um buffet mais barato. Eu pensei também na época, eu fiz até um orçamento que eu achei muito legal e bem diferente. Rodízio de pizza. Tem várias empresas hoje em dia. Lá no site casamentos.com você pode pesquisar fornecedor lá. Tanto de música, de bebida, comida, decoração, tudo tem lá. Você põe a sua região e aparece lá. É automático o pedido de orçamento. Aí você pode fazer o quê? Na época, ia sair R$19,90 o rodízio de pizza a partir de 50 pessoas. Nossa, eu adorei, eu achei muito barato, muito legal e nananã. Mas aí a gente acabou conversando e tudo, e optamos pelo almoço mesmo e tal, já que a gente tinha economizado muita coisa e tal. Eu fiz as lembrancinhas toda à mão, fiz meu buquê à mão, tinha ganhado o meu vestido, como eu mostrei nos vídeos atrás. A minha irmã, que é minha madrinha também, me deu de presente o meu vestido de noiva, que foi feito sob medida. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então a gente resolveu pagar a comida aí e pronto. O buffet só dava o sorvete, não dava o bolo. Aí a minha irmã fez o bolo. Minha outra irmã fez o bolo. Então eu não gastei pra comprar o bolo. Tipo, eu gastei só pra comprar os ingredientes, mas ficou muito barato. Eu acho que eu gastei na época nem R$150, 130, eu acho que foi, pra fazer o bolo, que foi de ninho com morango, né? E aí o buffet serviu, o buffet com sorvete lá e tal. A cerveja que eu comprei consignado também foi servido pelo buffet. Na época eu peguei as gorduchinhas de vidro, a garrafinha, não sei como chama aí na sua cidade, metade Skol, metade Brahma, saiu R$2,10 cada gelada. Eu peguei para 100 pessoas e só que a família do meu marido não bebe, então eu paguei 900 e poucos reais na época, mas eles me devolveram 500 e pouco, então eu gastei tipo R$400 de bebida, porque foi consignado, então eles cobrou só o que a gente consumiu, eles, né, e depois devolveu o valor que não foi consumido. Essa é uma boa opção também para você que não quer abrir mão de cerveja e fazer isso, né? Colocar no consignado, que a gente gastou pouco, né? Em relação ao valor total, né? Aí eles me mandaram, no outro dia eles já me mandaram o retorno do dinheiro que não tinha sido bebido, né? O bar, eu contratei o bar na época, né? Em 2020, eu acho que contratei o bar em 2020, que era no ano que eu ia casar. Saiu R$11,50 por pessoa. O bar com
drink com ou sem álcool. Todo mundo pagou, né, a partir de 5 anos. Todo mundo pagou, e as crianças é a que mais aproveita. Então foi isso. 11, ficou 1.000 e pouquinho. Ficou 1.000 e pouco o bar, a gente foi pagando parcelado também. Foi mais de um ano pagando aí, parcelado e tal. O cerimonial, eu paguei na época 730. Foi o cerimonial só pro dia. Como eu tinha organizado tudo, ela só foi lá no dia. Foi ela e mais 2 pessoas recepcionar os convidados, confirmar a presença. Ela organizou todas as lembrancinhas. Ela organizou a nossa entrada, a nossa saída, as fotos, a distribuição das lembrancinhas, até o bolo pra gente comer, ela deu na mão do Jefferson pra gente comer, porque senão a gente nem ia lembrar. Então ela cuidou toda dessa parte lá. Então foi o cerimonial só do dia, que é uma dica de economia, né? Pra você que não vai abrir mão do cerimonial, eu indicaria não abrir mão. Nem que fosse uma pessoa só. Porque é muito difícil você tá lá se arrumando, você tá lá, sabe? E tá sabendo como que tá lá fora, entendeu? Ou você coloca alguém responsável da família, ou você contrata. Essa é a minha dica de economia. Contratar só pro dia. Se não dá pra contratar... eu nunca pensei em contratar a assessoria completa. Porque eu não gosto dessa intromissão, sabe? Das minhas coisas. Mas aí é uma dica de economia que eu usei. Foi contratar o cerimonial só pro dia. Pesquisar bastante. Pesquisei no site de casamento. Pesquisei em rede social. Pesquisei na OLX. Que foi onde eu achei ela. Uma postagem dela na OLX. Então, quando eu falo pra você pesquisar, é pra pesquisar mesmo, minha filha. É bem pesquisado em todos os negócios de propaganda. Eu achei muita coisa no OLX. Inclusive, os vestidos das madrinhas, eu achei uma mulher vendendo vestido de madrinha no OLX. Acho que umas 3 madrinhas, 4 madrinha minha e a dama de honra foi lá nessa mulher e compraram os vestidos de madrinha por R$50. Então, tipo assim, eu nas minhas pesquisas, eu acabei ajudando as madrinhas. Então, pesquisa gente que tá vendendo itens de casamento, igual essa mulher tava encerrando loja de madrinha. Pesquisa o que você acha, minha filha. Por isso que eu falo que a maior dica de economia é o tempo. Se você tem tempo para fazer as coisas, organização. Aí, ó, a decoração. Eu contratei uma decoração, eu paguei 1.300 na decoração. Quando você for pesquisar decoração, você vai achar que eu economizei horrores, porque é uma facada as decoração para casamento. E eu falo facada 7.000, 5.000. Olha isso, gente do céu. Se sua intenção é economizar, o que eu posso te indicar? Aqui onde eu moro, pelo menos, tem opções de pega e monte para casamento. Que eu ia pagar 350 numa mesa, mais algumas opções. Eu ia pagar o quê? Com certeza uns 600, 700 reais. Mas o cara que tinha aqui na minha cidade, ele não entregava para onde eu casei, que era em outra cidade. Mesmo que perto, ele não entregava. Então eu contratei essa moça que chama Sonho e Fantasia. Eu não sei, não vejo mais coisa dela no WhatsApp, sumiu, não sei. Aqui ela fica em Sumaré, interior de São Paulo. Aí o que acontece? Você pesquisa bastante também. Eu acho que uma dica para economizar é 2 opções. Pega e monte para casamento, você aluga tudo separadinho. Esse cara, ele aluga, além de móveis, arranjo, ele aluga toalha de mesa, prato. Então você procura nesse pessoal que aluga garfo, copo, essas coisas. Para você que não vai contratar buffet, você também pode alugar essas coisas. Vai te dar mais trabalho, com certeza, mas vai te trazer uma maior economia. Você pode alugar tudo, picado, né? Igual, tipo assim, os pratos, os garfos. Assim. Eu já aluguei prato e garfo, coisa de centavos, 15, 10 centavos.
Não foi pro meu casamento que eu aluguei, mas eu já aluguei. Então foi coisa assim, coisa de 10, 20 centavos o prato, o garfo e tal. Então é uma dica para você economizar, pegar o Peg Monte, você aluga as coisas separado e você mesmo monta lá no dia. Ou, não acho que era, isso. Ou você pega o Peg Monte e monta lá no dia você mesmo. E a outra dica que eu ia falar era de alugar as coisas picadas, sabe? Geralmente a pessoa leva e busca, então você que quer economizar no buquê, já dá pra você alugar, né? Richô, tipo, tudo nesse pessoal aí. E a maquiagem também, a maquiagem da noiva é muito caro também. A maquiagem de cabelo, né? É bem caro também. Eu tava achando os pacotes de R$ 1.000 no mínimo, que tinha massagem, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu abri mão, não gosto que fique me relando. Abri mão, achei uma moça, não lembro na onde, eu acho que foi no casamento.com. Ela me cobrou R$ 400, cabelo e maquiagem com direito à prova. Eu fui lá no salão dela uma vez e provei. Aí ela cobrou R$ 30 a mais porque era na outra cidade, né? Igual eu falei. Ela cobrou R$ 30 a mais, então ela cobrou 430. Ela ainda arrumou minha mãe e minha irmã, 180 cada uma. Aí ela foi lá no dia com uma ajudante. Eu lembro que ela marcou 7 horas com a gente, que ela ia arrumar às 3. E não atrasou nada, ficou tudo ótimo. A maquiagem que eu queria era simples. Fiz o teste de cabelo lá com ela, fiz um cocão e não derreteu, meu cabelo não soltou. Pesquisei, né? Lógico, vi as fotos dela, vi tudo. Na prova você já tem uma noção, né, de como uma pessoa trabalha e tudo. Não tenho o que reclamar da Jéssica. Ela me deu um chinelo ainda, com a marca do estúdio dela de brinde. E faria com certeza com ela novamente. Jéssica Azevedo é o nome dela e o estúdio dela é em Americana. Eu tenho o número dela ainda, né? Quem for aí de Americana e que tiver interesse. Não que for de Americana, perto também, né? Eu faço contato dela. A foto, eu abri mão da filmagem porque ia ficar muito caro e ficou 2.500 a foto. Só a foto. Foto de tudo. Ela me fotografou me arrumando, ela fotografou o povo chegando. Foi ela e o marido dela, no caso, né? Ele fotografou o povo lá fora e fotografou tudo, a decoração, a saída, tudo. Não tenho o que reclamar deles, muito pelo contrário, eu adorei eles. Muito simpático, eu não fiquei com um pingo de vergonha dela. Quer ver? Deixa eu ver. Cadê? Chama o Ali, que é a Tamires, e o Jair. Adorei. A Suelen Lima, chama Suelen Lima, ela é de Campinas, ela que fez o meu cerimonial. Eu paguei ela em 3 vezes também, ó, eu marquei tudo aqui, o que eu tinha pegado, coisa. O chá de panela, o rifa, eu não tive, mas eu fiz como que é? Eu meio que fiz como que eu queria aqui. E não fiz, e até uma dica pra você organizar. Eu fiz a rifa. A gente fez R$ 20 o número. E a gente sorteou 2 kits churrasco. Que hoje em dia fica caro, né, fazer isso, então sorteia um só. Mas naquela época, a gente conseguiu fazer 2 kits churrasco, a gente pegou um dinheiro bem bom. E quem ganhou foi uma moça que trabalhava comigo, a Marinês, e a minha prima, a Luciana. Aí tá. O convite dos padrinhos, eu coloquei aqui, ó. Caixa de papel craft, igual eu falei, né? Necessaire com o nome das madrinhas. Nananana. Eu fiz o manual dos padrinhos. Eu fiz o manual dos padrinhos porque eu exigi, né? E todo mundo respeitou que elas usassem marsala e eles usassem terno comum preto, né? Camisa branca e a gravata igual o vestido.
Então eu pedi, tive o manual do Padrinhos que eu fiz na Elo7 também, que hoje em dia você pode fazer no Canva e imprimir numa papelaria, numa impressora sua. Usa um sulfite mais grosso, sabe? Um sulfite 40, 60. Vai ficar bonito. Põe um lacinho. Não fica gastando com papelaria que ninguém vai usar pra nada depois. Hoje em dia as coisas subiu muito e eu vejo isso, né? E é isso. Ou se você preferir mandar pelo WhatsApp o manual para os seus padrinhos, também é uma forma maior ainda de economia. Com certeza no Pinterest tem os manuais lá de acordo com a sua paleta de cor. Aí eu coloquei aqui, ó, fornecedor, eu coloquei o Elo7, loja Era, como eu disse, Carolina Designer e A6 Estamparia, que foi onde eu fiz a papelaria e a estampa, né, das necessaire. Aí, os pajens, eu dei um copinho com canudo escrito aceita ser meu pajem, e com ai gente, como fala marshmallow dentro. Eu paguei R$8 no copo e o fornecedor foi a Priscila Roberta do PR fazendo arte. Nossa, minha voz tá uma bosta. E eu fiz isso com os pajens. No final eu tive 3 pajens, que os meninos não entrou, que era 2 meninos. Tive a florista e 2 daminhas que entrou com a aliança. Foram as 3 as minhas sobrinhas. Aí, aqui eu coloquei os padrinhos, só os nomes dos casais. Aqui eu coloquei os telefones deles. Ainda bem que não tá focando. Aqui, os padrinhos do cartório com o telefone. Só por organização. Aqui eu coloquei o cartório, a questão do cartório. Aí eu coloquei aqui que o convite do cartório foi por boca mesmo. Eu ia fazer alguma coisa, acabei que me embolei toda, não fiz. Mas eu dei uma lembrancinha pra eles do cartório, que foi uma caixa que eu comprei no Mercado Livre, que veio 3 sabonetinhos e 2 toalhinhas, escrito padrinha e madrinha. Padrinho e madrinha. Se eu não me engano, foi uns R$18, uma coisa assim. Aí aqui é a parte dos pajens, né, como eu falei. Coloquei a florista, a daminha, o pajem da aliança e tal. Aí o copo com marshmallow, aí tava escrito assim, ó, o nome da criança, né? Temos um convite especial para uma menina especial, ou menino. Aceita ser nossa daminha? Aí tinha nosso nome e a data. R$8 cada, ó. Deu R$32. Foi no Elo7, mas eu retirei na casa dela, que era aqui perto. Aí aqui eu pensei em dar uma lembrancinha pros pajens depois, mas acabei não dando por serem crianças, não se importarem com isso. Mas se você quiser dar uma sacolinha com doce, é uma coisa legal e baratinha. Aí aqui eu coloquei o bar, que é aqui, ó. Foi o Afonso's Bar, fica aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ficou R$11,50 por pessoa, 5 horas de festas, um total R$1.495, drinks com ou sem álcool. Aí aqui tinha os dados do banco, né? O menu com ou sem álcool, vodka, saquê e cachaça, tequilômetro, que era de brinde, pingas saborizadas também era de brinde e 6 tipos de fruta. E aí eu escolhi um modelo lá do bar, que combinava com a decoração toda. Foi 130 pessoas. E depois eu tirei algumas, né, como eu falei, que foi eu não sei porque eu coloquei aqui. Ou é porque as crianças no buffet pagam metade, e aí deu esse 100, que eu falei 100, né, no começo, mas aqui tá marcado 130. Aí aqui tem os itens do meu salão, que aqui já é a parte do final que eu contratei. O local, né, aí tem aqui todos os dados do salão, tipo telefone, o endereço. Aí aqui tava incluso, ó, mesas e cadeiras,
de ferro, aquelas que cabem 8. Os bancos lá para cerimônia, quem quiser ver lá, chama Espaço Colibri, fica em Limeira. Os bancos para cerimônia, aí tem a suíte master da noiva, do noivo, um gerente, 2 seguranças, um auxiliar de limpeza, gerador e estacionamento. Aqui eu fui marcando os pagamentos, ó. Entrada de 600, 1º dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nananã. Eu fui pagando e ia marcando. O bolo e doce. A minha prima que fez, a minha mãe que pagou. A gente fez 300 doces só, que é a dica de economia do doce. Eu só fiz doce suficiente para pôr na mesa, só. Doces simples. Foi brigadeiro, beijinho, só. A única coisa que eu fiz para deixar uma coisa mais bonita foi comprar as forminhas de papel em formato de flor. Peguei esses doces, minha prima fez baratíssimo, em consideração, né? Minha mãe pagou. Eu paguei R$40 no pacote de forminha, que foi em formato de flor, botou o doce ali dentro, não deu nem para ver o que era. Ficou lindo na mesa. E já era, essa é a minha dica de economia. Não gaste com doces bonitos, porque você não vai nem comer. Pronto. Minha irmã fez o bolo, né? A decoração, não tivemos hall, que é uma coisa que eu já, igual eu falei pra você, se você for alugar coisas picadas, não compensa você gastar com essas coisas que ninguém vai dar valor. Não tivemos hall. O mesa de convidados foi toalha, que já era incluso no buffet. O centro de mesa estava incluso na decoração. Dica de economia: faça seu centro de mesa, não alugue. Eu não consegui fazer meu centro de mesa. A única coisa que eu tive de 14 mesas e paguei R$5 em cada centro de mesa. A minha mãe pagou, né? A única coisa que eu fiz, eu peguei umas pinhas e coloquei os números. Peguei um cartãozinho craft, pintei, depois pintei de tinta com os números e pus nas mesas para dar um toque. O meu centro de mesa foi um vasinho de vidro com água e a flor natural. Foi esse o centro de mesa. Mas eu indico que você faça hoje em dia, porque vai sair mais barato. Você pode achar até kit no Mercado Livre, na Shopee, de centro de mesa já pronto, MDF. E você pode também achar alguma garrafaria e pegar o vidro, limpar e usar, né, como vaso. Passa uma fita na borda para tampar aquele negócio da rosca da tampa. Bota uma flor dentro, artificial. Hoje em dia a Shopee vende muita flor artificial, bem realista, e já era. Tinha um tronco de árvore com pote em cima também, no meu centro de mesa. Essa é a dica. Eu comprei os potinhos das minhas lembrancinhas numa garrafaria. É tipo um sucatão mesmo, sabe? Eu paguei 30 centavos nos potinhos de papinha. Então eu gastei R$12. O que eu fiz? Lavei os potinhos, colocamos terra, minha cunhada me ajudou, comprei um pacote de terra, um pacote daquelas pedrinhas brancas, plantamos a suculenta que a mãe da minha cunhada tinha cultivado, que é uma coisa também mais barata, né? Que saiu, eu não gastei nada, ela me deu. E essa foi a minha lembrancinha. Então eu te indico isso. Fazer o centro de mesa com esses potes de garrafaria. Aí eu escolhi esse tema rústico, nananã. A mesa dos noivos estava inclusa, né, na decoração. A cadeira dos convidados, eu comprei aquele leque, porque ia ser de dia, eu sabia que ia estar calor, foi em setembro. Comprei aqueles leques assim, coloquei os leques, deu para todo mundo. Agora, pros padrinhos, eu coloquei a lágrima de alegria. Eu peguei um papel craft, fiz um molde, você pode procurar na internet que você vai achar. Comprei um pacote de lencinho, aqueles baratinhos mesmo, sabe? Num saquinho, 2 e pouquinho. Coloquei um em cada e deixei nos bancos das madrinhas.
Aí, no corredor do altar, foi 6 bolas belga no cesto e 4 samambaia. E um aparador para cerimônia, que já estava incluso naqueles 1.300 lá que eu te falei. Qual o nome da coisa? Som e iluminação. Não tive iluminação. Eu fiz um orçamento aqui, ó, de iluminação, ia ficar 2.170. Pesquisei, só o DJ. Aí foi o cara do Volton, o Thiago Pruden, Volton Eventos. Ele foi só com a mesa dele e acabou. R$650. Não tive iluminação, não tive nada. Meu casamento foi ao ar livre de manhã, não precisou disso. Acabou umas 6 e pouco da tarde, não precisou de nenhuma iluminação. E ficou isso, R$650, 6 anos atrás, né, e tal, nananã. É uma ótima dica para você economizar. Contratar só o DJ, igual a foto. Eu contratei só a foto. E aí ficou 2.500, deixa eu ver. 2.200. 2.200. Tem alguns outros orçamentos, ó, de foto e vídeo, mas ia ficar bem caro. E aí eu peguei e escolhi eles e foi isso. Tô dando uma agilizada, senão vai ficar muito longo o vídeo. Passei o sapato da noiva, né, para arrecadar dinheiro. Passei a gravata do noivo, comprei a gravata no brechó, paguei 50 centavos. Comprei 2 caixas no Mercado Livre decorada, o sapatinho do noivo, a gravata do noivo. Nossa, que calor! Sapatinho da noiva, a gravata do noivo, passamos tudo. O meu deu pouco, deu quase R$400. Agora do Jefferson deu quase 1.000. Já foi um dinheiro aí extra. Aí eu acho que só. Buffet, como eu disse, escolhemos o que a gente quis, mas o que estava incluso no buffet. Taça, toalha, guardanapo, sons plásticos, a organização do salão, o aparador e todos os utensílios necessários, né, pro evento. A entrada foi isca ao molho de mostarda, frios diversos, tinha até salame e tudo, sabe? Foi um frios bem legal. Água, suco natural, coca normal e 0, guaraná antártica normal e 0. Aí foi arroz branco, arroz à grega, farofa, maionese, escabeche de berinjela, misto de folhas, saladas de tomates e tal. Os molhos e uma massa que eu escolhi, o nhoque, e o sorvete de creme pro bolo e o café de encerramento, né? As cores da toalha eu que escolhi, já estava incluso. As lembrancinhas, como eu disse, foi a mini suculentas, né? Eu comprei o potinho lá. Comprei a tag no mercado, no Elo 7, na loja Muito Mais Amor. Paguei 25 centavos cada tag. Aí tá. Nananã, acho que é só isso. O buquê. O vestido, né, foi sob medida, como eu contei num outro vídeo. O cabelo eu já contei. Aí eu fui marcando tudo aqui, ó, gente, na minha bagunça. O convite dos padrinhos, nananã. Bem casados, eu fiz teste da receita, mas não tivemos. Tivemos só aqueles doces que eu te falei, bem simples. O buquê. O porta-alianças eu fiz o buquê e fiz a cesta da florista. A minha cunhada fez o próprio vestido dela e o da minha sobrinha que foi florista. Então eu comprei uma cestinha, paguei 6 e pouquinho. Enrolei a alça na fita de cetim, coloquei um tulizinho em volta e comprei pétala na internet. O porta-alianças, eu peguei um papelão, fiz um coração vazado, enrolei fiozinho de juta, né, sisal, em todo ele. Depois eu fiz uma corda e amarramos a aliança no meio. Eu vou ver se eu lembro de pôr foto. O buquê meu, eu mesma fiz. O meu vestido, já falei, sob medida, né? Comprei as flores na Shopee.
peguei um canudo de papel alumínio, sabe, esses mais finos, cortei, fiz o buquê, amassei ele certinho e tal, nananã, coloquei o negócio de segurar, enrolei fitinha em volta de juta e foi isso o buquê. Nossa, uma economia absurda, porque na época os buquês mais baratos eram R$70. Aqui eu coloquei uma lista de itens de emergência, que eu coloquei cotonete, agulha, linha, rasteirinha, necessaire, perfume, desodorante, maquiagem, lenços, né, remédio para dor, toalha de banho, uma troca de roupa, um sapato reserva. Coloquei sacolas, né, para levar os presentes embora, telefones, coloquei o celular, documento, carregador, tudo que aos mínimos detalhes. Cola quente, absorvente, os contratos, tudo. Gilete, lixa de unha, coloquei tudo. Aqui o plano B, que os meus planos B eram ver o espaço, se tinha como fazer a cerimônia dentro do salão, caso chovesse, né, porque foi ao ar livre. Mesa a mais para os convidados se sentarem onde quiser, mas eu coloquei cada um na mesa certinho. Gerador de luz que tinha lá no salão, mas como foi de dia, foi bem tranquilo. Um dinheiro, reserva de papel para levar, né? E é isso. Acho que foi só isso. Aí aqui tem a opção de... Aqui eu fiz um checklist. Você pode pegar na internet. Que é aqui, ó. 1 ano antes, 11 meses antes, 10 meses antes, 6 meses, 4 meses e nananã. Tá. 1 ano antes. E aí eu fui fazendo conforme eu fui conseguindo. Não fui seguindo exatamente isso daqui, né? Ó, definir, 1 ano antes. Definir o orçamento. Definir a data do casamento. Definir o horário que você quer. Lista de convidados. Padrinhos e madrinhas que você vai, né, convidar. Definir local, a festa, né, da cerimônia, se você vai casar na igreja, ver qual igreja, qual local da festa, vai ter festa, não vai ter festa e tal. Eu vi muita opção de gente que não fez festa lá na comunidade do casamentos.com. As pessoas casou na igreja e deram um bolo com champanhe, mas aí o champanhe já dá uma encarecida, né? Então você pode dar um bolo de mimo para quem não vai pra festa. Aí você pode levar só seus padrinhos para algum lugar e comemorar só com os padrinhos. É uma opção de economia sem festa, sem fazer festa, né? Que eu vi muita gente fazendo isso lá. Você faz a cerimônia, né, na igreja e na hora da saída você distribui uma lembrança para quem compareceu ali na cerimônia, já avisa isso no convite. E você ou vai com os padrinhos para algum lugar, para algum restaurante, ou para algum lugar de festa mesmo, ou para sua casa e tal. E é isso. E aqui, alugar o espaço, né? Isso daqui é com 1 ano. Ver a identidade do casamento, as cores que você quer e tal. Ver quem que você vai querer fazer pajem, madrinha e se vai ter lua de mel, que eu acho que é uma coisa que eu não tive. E é uma forma também de economia. 11 meses antes. Contratar o som, a iluminação, contratar o fotógrafo e a filmagem. Essa contratação de 11 meses antes é na questão de você ir pagando aos pouquinhos e não ficar pesado para você, entendeu? Para você conseguir parcelar tudo e pagar tudo parcelado. Você fecha o contrato, alguns fornecedores vão te pedir um sinal de 10% do valor, 30% no máximo. E o resto você vai pagando aos poucos até uns 10 dias, 1 semana antes do casamento. Então, quanto antes você contratar, você vai ter mais tempo para pagar. E 10 meses antes, contratar o buffet, decoração, os aluguéis, né, de roupa e tal, começar a ver seu vestido de noiva, o do noivo e os convites, né? Como eu falei no outro vídeo, se você quiser abrir mão de um convite digital, fazer no Canva de forma gratuita, é uma economia, né? 6 meses antes do casamento. Definir o cabelo, a maquiagem,
contratar o bar, se que você quiser, que é uma... Você pode abrir mão, que é uma forma de economizar também, né? A bebida alcoólica é caro. Planejar o chá de cozinha, o chá bar, ou não fazer, como eu fiz a rifa e pronto. É uma economia bem grande e uma dor de cabeça que você vai se livrar. Mas, já uns 6 meses antes já é bom para você começar a planejar essa questão. Definir o bolo e os doces, né? Que você vai fazer. Comprar as alianças, entregar o convite dos padrinhos, encomendar os convites comuns. Então, quanto antes você convidar seus padrinhos, melhor. Assim que você tiver a data, já é uma ótima opção para eles se programarem. Porque tem padrinho que vai querer te dar um presente, tem padrinho que vai ter que alugar roupa, então eles também têm que se programar, né? 4 meses antes, produzir ou comprar as suas lembrancinhas. Se você for economizar, você vai produzir manualmente. Organizar os documentos do cartório, você tem que ir lá no cartório. Tem a questão do atestado de pobreza, onde você assina o atestado de pobreza e não paga nada para casar. Não sei quanto está a taxa de casamento hoje. Eu paguei 476 na época. 4 anos atrás, em 2021. Comprar os sapatos, caso você vá comprar, né? Comprar os acessórios de cabelo e tal, se você for comprar. 3 meses antes, ver o buffet, no caso de degustação do buffet, e dar entrada no casamento no civil, que é para você escolher a data e tal. Não deixe para escolher muito em cima da hora, porque é muito fácil de não ter a data, entendeu? Principalmente se você quiser de sábado, é uma data cheíssima. Eu casei na sexta por causa disso, não tinha mais data no sábado. 2 meses antes, fazer o chá de cozinha, se você for fazer. Começar a entregar os convites pro pessoal, né? Ou mandar pelo WhatsApp e tal. Distribuir os convites 2 meses antes. Definir as músicas, né? Da entrada e tal. Conversar com o celebrante, no caso, quem for fazer. No meu caso, eu não gastei com o celebrante. Meu tio fez o nosso casamento, ele é pastor. E você tem essa questão do celebrante, que eu até esqueci de falar no outro vídeo. Na semana do casamento, você vai fazer o quê? Depilação, unha, o noivo vai ver cabelo. Não inventa de fazer graça no seu cabelo em cima da hora, sabe? Sei lá, alisamento, ou corte, ou descoloração. Faz 15 dias antes, porque se der alguma coisa errada, dá tempo de você consertar no dia do casamento. Verificar a papelada, os itens de emergência, as lembrancinhas, documentos, decoração, carregador, essas coisinhas básicas. Aqui é o meu orçamento de alianças. Aqui eu coloquei bolsa da noiva, que eu coloquei mais ou menos um pouco daquilo de emergência. Celular, carregador, arranjo de cabelo, brinco, colar, pulseira, as alianças, lingerie, desodorante, perfume, hidratante, escova de dente, pasta de dente, o fio, né, demaquilante, algodão, pente, grampo, chinelo, hobby, roupão, remédio de dor, absorvente, remédio para dorzinho de estômago e tal, sabonete, documento, dinheiro. Aí eu coloquei aqui uma listinha da mala que eu levaria. Com o sapato, né, o vestido, lembrancinhas, lenços, maquiagem, chapinha, buquê, a papelaria do casamento, sabe? Você checar tudo que for que você tiver que levar, pra você não esquecer de lavar. Nós estamos ficando sem voz. Faça você mesmo. Eu fiz, né, a montagem toda do convite dos padrinhos.
O convite dos convidados, como eu disse, eu coloquei a fita. Lágrimas de alegria eu fiz. Os bem casados eu fiz o teste, mas eu não fiz no final, ia dar muito trabalho. Fiz as lembrancinhas, né, que eu te falei, das suculentas. Centros de mesa, que eu fiz a pinha. A pinha eu peguei lá onde eu trabalho, caía no chão, eu pegava. Aí aqui eu coloquei os lugares em que cada um ia sentar, que eu passei para cerimonial depois. Aí aqui tem mais um negócio de meses. Então, deixa eu ver. Ah, tem os sites que eu usei, ó. Eu usei Mercado Livre, Elo7, a Matsumoto, Armarinho Santa Cecília, Brás Fama Flores, Mimos com Amor, RN Embalagens, Milena Joias, Sonhos de Noiva e a Shopee. Então você pode dar uma olhada aí nesses sites e tal. Aqui eu marquei até os itens que eu ia comprando, né? Pra poder montar, tipo assim. Ah, é as lágrimas de alegria. Eu vou precisar de lenço, fita de cetim, papel florido, sabe? E coloquei tudo separado. Tipo, ó, o que eu ia precisar para lágrimas, pro porta-aliança, o que eu ia precisar para as lembrancinhas, essas coisas. Eu fiz também cardápio, mas foi uma frescura minha que eu acho bem legal. Não fica caro, não, mas é uma coisa que se abre mão, né, pelo valor. Aí aqui é só isso. Acho que acabou. O terno foi de R$350, o aluguel com o sapato. Então eu acho que a dica principal, deu só 10 minutos de vídeo, eu acho que eu vou colocar tudo num vídeo só. E tá. O essencial que eu falei, sempre falo. Se você tiver tempo para planejar, já é a maior forma que você vai ter de poder economizar. Porque você vai ter tempo de pesquisar, de andar, de perguntar, de conversar. Olha lá as dicas das noivas na comunidade, lá no casamentos.com. Veja mais vídeos aqui no YouTube de experiência. Então, tipo, a maior dica de economia, de tudo isso de manual e tudo, pesquise. Só. Acho que tanto faça 10 orçamentos, sabe? Pega um dia e fala assim, hoje é o dia de orçamento de buffet. Um monte de orçamento. Hoje é o orçamento do salão. Vou pesquisar com calma. Vou pegar uma chácara simples, mas eu vou fazer isso, isso, isso. Você entendeu? Se sua intenção é economizar, pesquise com tempo. Tempo é dinheiro. Então é isso mesmo, porque com certeza se você pegar tudo em cima da hora, vai sair mais caro. Então é isso que eu tô ficando quase sem voz. Deixa o like, se inscreve no canal, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. E eu quero postar mais vídeos nesse sentido aí de casamento e tal. Vou deixar as fotos. Não sei se eu vou dividir o vídeo ou não, você vai descobrir. Mas é isso. Por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Tchau!